Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. Na edição passada, nós mostramos para você reportagens sobre 3 projetos que vão ser desenvolvidos na Paraíba pelo Ministério Público para combater e prevenir as drogas. No programa de hoje, você vai conhecer os outros 3 projetos que também integram o planejamento estratégico do Ministério Público da Paraíba e que vão ser desenvolvidos em diversos municípios nas áreas do meio ambiente, consumidor e defesa do patrimônio público. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça Adrio Nobre Leite, secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba, para falar como foi o processo de elaboração desses projetos. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Os municípios brasileiros tiveram 4 anos para implementar Política Nacional de Resíduos Sólidos e acabar com os lixões. O prazo estabelecido em lei para a adequação terminou em agosto de 2014, mas muitas cidades esses lixões ainda existem. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o projeto 3Rs, Reduzir, Reutilizar e Reciclar, que vai ser desenvolvido este ano pelo Ministério Público da Paraíba, na área do meio ambiente. Reduzir, reciclar e reutilizar. 3 atitudes aparentemente simples, mas que ainda não fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o bem-estar das futuras gerações, o Ministério Público da Paraíba criou o projeto 3Rs. A ideia é cobrar o cumprimento da lei e sensibilizar os gestores municipais e a população sobre a importância da coleta seletiva para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. O projeto é baseado na Lei Federal 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e faz parte do planejamento estratégico do Ministério Público paraibano para o ano de 2015. O trabalho vai ser desenvolvido pelas promotorias de justiça de defesa do meio ambiente para estimular a coleta seletiva domiciliar nos municípios e valorizar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. A educação ambiental também é outro ponto importante do projeto. Nós vamos, no primeiro momento, fazer o diagnóstico dos resíduos existentes naquele município. E, através desse diagnóstico, nós vamos coletar dados tanto dos resíduos como da situação dos catadores. Que situação vivem, quantos filhos têm, se estão em idade escolar, se estão na escola, se eles estão trabalhando na catação. Com esse diagnóstico, nós vamos fazer um cadastramento desses catadores, para que a gente possa levantar dados individuais da situação deles. E, a partir desse momento, nós vamos partir para a capacitação desses catadores, que será feita pelo CAOP. Nessa capacitação, eles vão receber treinamento tanto de como melhor fazer a catação dos resíduos sem sofrer danos à sua saúde, os equipamentos de segurança obrigatório. Então, vamos fazer toda essa parte técnica e a parte de conscientização deles da importância da erradicação do trabalho infantil e da importância de que seus filhos estejam na escola e não na catação dos resíduos. Então, nessa capacitação, a gente vai firmar um TAC com esses catadores, para que eles se comprometam a retirarem os filhos da catação e colocarem eles em idade escolar. Eles também vão se comprometer a participar das demais etapas do projeto. E, em contrapartida, aqueles que aderiram a essa capacitação, a esse treinamento que vai ser fornecido pelo CAOP, vão ter o benefício de, ao final disso tudo, com a análise individual da situação de cada um, o Ministério Público vai requisitar dos municípios a inclusão social desses catadores em programas sociais existentes no município. A redução, reciclagem e reutilização do que muitos ainda chamam de lixo fazem parte do processo de conscientização ecológica que deve começar nas residências familiares e ter a sua continuidade garantida através de políticas públicas desenvolvidas pelo Estado.
mas na maioria dos municípios isso ainda não acontece. Em João Pessoa, uma das poucas cidades paraibanas que já iniciou um trabalho nesse sentido, o superintendente da Enlur, a empresa municipal de limpeza urbana, falou das ações e projetos que vêm sendo desenvolvidos para garantir o destino correto do lixo produzido na cidade, evitando com isso prejuízos ambientais e danos à saúde pública. Na verdade, a gente trabalha com um conceito mais amplo de lixo. Hoje, a gente trabalha com o conceito de resíduo sólido, que é um conceito mais amplo, né? Lixo, para a gente, do ponto de vista operacional, o que a gente trata aqui hoje, a gente chama mais do lixo doméstico, que é o lixo que é produzido pelas famílias, né? Uma parte orgânica, outra parte inorgânica. Em linhas gerais, mais sinteticamente, o seco e o molhado, né? Então, esse lixo, normalmente, ele é objeto de coleta seletiva. Uma parte, nós temos 5 galpões, e outra parte vai para o aterro sanitário daqui da nossa cidade. Inclusive, já iniciamos um debate com o Ministério Público, com a Curadoria do Meio Ambiente, e onde ficou definido já imediatamente um protocolo de intenções de construção de um galpão, para retirar o galpão que existe lá no aterro sanitário, e também de um protocolo de intenções de organização dos catadores. Esta organização será coordenada pelo promotor do meio ambiente, Dr. Farias. Se o lixo não for descartado da maneira correta, muitos danos serão causados à flora e à fauna do nosso ecossistema. Com isso, toda a população será afetada com a poluição e com a degradação ambiental. Do ponto de vista dos animais, tem sido grande o dano causado ultimamente, né, por conta dessa atitude da população, né? Plásticos, sobretudo, né, metais pesados, substâncias tóxicas, etc. Tudo isso tem sido terrível para os animais. Um exemplo que nós damos é do caranguejo. O nosso caranguejo, por exemplo, é muito prejudicado pela presença do plástico. Às vezes envolve a carapaça do caranguejo, impede que ele se reproduza, que ele se desenvolva, etc. Isso é só um exemplo. Então é terrível. E para as plantas, igualmente, né? Provoca danos às raízes das plantas, ao próprio desenvolvimento das árvores, etc., né? E obstrui os córregos, os rios, etc. E esses resíduos acabam indo para o mar e também afeta a fauna marinha. A coleta seletiva é essencial hoje para o meio ambiente, não só para o meio ambiente, mas também para a questão econômica e para a questão social, né? Modernamente, o homem produz muitos bens de consumo, né? O consumismo é exagerado, a durabilidade desses produtos é muito pequena hoje, são facilmente descartados, e isso traz um prejuízo economicamente, um prejuízo muito grande à nação se você joga fora essa matéria-prima, né? Então essa matéria-prima pode ser reaproveitada. Isso gera uma economia muito grande e gera muitos empregos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Todos nós sabemos que a corrupção é um dos problemas mais graves enfrentados pelo Brasil e que o desvio de dinheiro público repercute na precariedade e até na falta de serviços como saúde, educação e moradia, por exemplo. A seguir, você vai conhecer o projeto Corrupção na Mira, que vai ser desenvolvido pelas promotorias de justiça de defesa do patrimônio público na Paraíba.
Escolas com qualidade para nossas crianças e uma saúde pública eficiente para todos são alguns dos direitos previstos em lei que poderiam ser uma realidade para nós brasileiros, não fossem os casos de corrupção e de desvio de dinheiro público nos mais variados setores da sociedade. Estima-se que, no Brasil, os prejuízos causados com a corrupção chegam a 130 bilhões de reais por ano. Combater o desvio de dinheiro público e os atos de improbidade administrativa praticados por gestores não é nada fácil e requer um esforço de vários órgãos e instituições. Um levantamento realizado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do MPPB revelou que 26 ações foram ajuizadas por irregularidades em licitações e fraudes apenas em 7 municípios da Paraíba: Boqueirão, Campina Grande, Caldas Brandão, Caaporã, Catingueira, Santa Rita e São José de Piranhas. A falta de transparência é um problema que dificulta o combate à corrupção e, por isso, também foram ajuizadas ações contra os municípios que insistem em não disponibilizar em tempo real informações sobre os gastos públicos nos portais da transparência na internet. A improbidade, eu costumo dizer que gera danos terríveis e há, inclusive, projeto tramitando no Congresso Nacional para tornar esse tipo de ato crime hediondo, tipificar e criminalizar como crime hediondo. E é verdade, o desvio de recurso público, ele causa males e danos terríveis à sociedade. Imaginemos o desvio dos recursos da educação, da saúde, não é? Recursos que deviam estar sendo investidos em favor da população, em habitação, em saúde pública, né? na educação, serem desviados e beneficiarem apenas o particular, o indivíduo, a família, não é? Aqueles que participam ou que foram, inclusive, eleitos pelo povo para administrar a coisa pública. Em 2015, o Ministério Público do Estado da Paraíba elegeu como prioridade para a área do patrimônio público combater os atos de improbidade administrativa praticados por agentes públicos e, por isso, criou o projeto Corrupção na Mira. O Corrupção na Mira ele surgiu a partir de um entendimento que nós tivemos com o GEAP. O GEAP é o Grupo Especial de Atuação na Defesa do Patrimônio Público. É um grupo composto por 7 promotores de justiça que cada vez mais se especializam nessa área de atuação. O GEAP, já desde o ano passado, quando ele foi criado, já atuou em cerca de 10 promotorias no Estado e vem trabalhando especificamente nessa área do patrimônio público, atualizando inquéritos, impulsionando inquéritos. E a partir da percepção que nós tivemos em conjunto, o GEAP com o CAOP, da necessidade de intensificarmos a atuação do Ministério Público no combate à corrupção. E essa intensificação ela se dará de que forma? Os promotores que aderirem ao projeto receberão o apoio desse grupo, do CAOP e de todos os órgãos da Procuradoria de Justiça que podem auxiliar, como o GAECO, a SECRIMP, toda a estrutura interna da Procuradoria de Justiça dará apoio a esse promotor que aderir na investigação de fatos de alta complexidade, de alta relevância. Você se preocupa em saber se os alimentos que você come são produzidos de acordo com as normas de segurança da vigilância sanitária? O Ministério Público da Paraíba se preocupa e, por isso, as promotorias de justiça de defesa do consumidor vão desenvolver o projeto Agrotóxicos Controlados. Combater o uso indiscriminado de agrotóxicos na Paraíba. Esse é o principal objetivo do projeto Agrotóxicos Controlados. A iniciativa faz parte do Planejamento Estratégico do Ministério Público Estadual 2015 e vai ser desenvolvido pelas promotorias de justiça de defesa do consumidor. Segundo os dados da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 1/3 dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros está contaminado por agrotóxicos. Quase 92% das amostras analisadas apresentaram o pimentão com a maior incidência de contaminação. Em seguida apareceu o morango com 63,4% e o pepino com 57,4%. Na Paraíba, o Ministério Público Estadual e outros órgãos de fiscalização já constataram a presença de produtos com níveis de agrotóxico bem acima do legalmente permitido. O problema gerou, inclusive, a proibição da comercialização de alguns produtos em outros estados. Também há indícios de que a contaminação atingiu águas que abastecem a Grande João Pessoa.
Os danos que essa contaminação causa ao meio ambiente e à saúde das pessoas são enormes. De acordo com a Abrasco, a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, foi divulgada uma lista de enfermidades causadas por agrotóxicos. Dentre as doenças estão o câncer, a malformação congênita, alergias respiratórias, diabetes, distúrbios de tireoide, depressão, aborto e o mal de Parkinson. A questão do agrotóxico aqui na nossa sociedade é aquele problema invisível. Nós nos deparamos com o problema e a maioria das pessoas não sabe do que acontece do problema. Mas aqui na Paraíba, a título de ilustração, nós já detectamos que a água que abastece as nossas comunidades, inclusive aqui em Grande João Pessoa, foi encontrada presença de agrotóxico. Do ponto de vista de produtos que estão vendidos ao consumidor com agrotóxico, do ponto de vista meramente econômico, nós podemos dizer que alguns produtos da Paraíba não estão podendo ser comercializados em alguns estados, porque quando chegam lá estão sendo detectados agrotóxicos, ou seja, nosso estado também está tendo prejuízo econômico. E no que eles não vendem esse produto lá, porque não conseguem o acesso, eles comercializam esse produto aqui na Paraíba, quer dizer, nós consumidores aqui da Paraíba estamos sofrendo os reflexos do agrotóxico. E assim, muitas vezes não se sabe o que agrotóxico pode fazer. Ninguém sabe ainda a real causa. Muitos dizem que é mero azar. Mas, por exemplo, a doença grave, o câncer, antigamente a gente via 1 ou 2 pessoas. Hoje em dia todo mundo tem algum amigo conhecido que teve câncer. Por que essa incidência tão grande de câncer? Isso é um exemplo. E fora vários outros problemas de saúde. Inclusive, foram encontradas talvez suspeitas de, inclusive, mães que amamentam filhos já com problema de agrotóxico. Ou seja, é um problema gravíssimo. Segundo o promotor de justiça Ranieri Dantas, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Consumidor, o projeto Agrotóxicos Controlados foi idealizado porque o uso indiscriminado dessas substâncias no Brasil mantém o país desde 2008 como o maior consumidor de veneno do mundo. A ideia principal é criar um fórum estadual para atuar de forma efetiva neste combate. Uma das intenções, talvez sempre, é entrar no caráter educativo. Por que eu digo isso? Porque muitos trabalhadores, principalmente no interior do estado, produzem, eles mesmos, ele e a família dele, produzem aquele alimento com agrotóxico, sem saber que eles mesmos estão sendo prejudicados. Então, assim, ou seja, eles estão incorrendo em erros sem saber que eles estão cometendo erro. Então, assim, a nossa ideia também tem principalmente o viés educativo, para que, logicamente, vai ter o sancionatório, se a parte não resolver, o produtor não resolver, mas o foco principal da gente vai ser a parte educativa também. No próximo bloco, não perca a entrevista com o secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público Estadual, o promotor de Justiça, Adrio Leite. Ele vai falar sobre o processo de elaboração dos projetos que vão ser desenvolvidos pelas promotorias para proteger os seus direitos. Não saia daí!
você já viu, em 2015, o Ministério Público da Paraíba pretende implementar 6 projetos para promover o cumprimento da lei e garantir direitos aos cidadãos em vários municípios. Para falar sobre o processo de elaboração desses projetos, recebemos em nosso estúdio o secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público Estadual, o promotor de Justiça, Adrio Nobre Leite. Seja muito bem-vindo, promotor, ao nosso estúdio. Muito obrigado. Gostaria de dar início à nossa entrevista explicando o que é o planejamento estratégico, qual a importância para o Ministério Público da Paraíba. Embora o nome planejamento estratégico seja algo assim um pouco distante da realidade, a ideia é muito simples. Nós temos esforços a serem realizados de maneira centralizada com o intuito de atingir um objetivo determinado. Por que razão? Porque os recursos não são infinitos. Os esforços, então, têm que ser centralizados para que a gente consiga alcançar o máximo de resultado naquele nosso propósito. Então, a ideia de gestão estratégica, de planejar estrategicamente algo, é escolher prioridades para que a gente possa se concentrar e fazer algo com mais resultado. No primeiro ano da implementação do planejamento estratégico, foram elaborados mais de 20 projetos, mas só que apenas 9 foram executados ao longo de 2 anos. Este ano vai ser diferente, vão ser 6 projetos para serem executados em apenas 1 ano. Como você explica essa mudança? Bruna, a lógica é muito simples. Quanto mais frentes de atividade a gente abre, mais demanda estrutural a gente necessita. O que é que a gente aprendeu com isso? Obviamente que do ponto de vista de gestão estratégica, a gente iniciou basicamente esse modelo de gestão por resultado no Ministério Público da Paraíba de 2010, 2011. Então, assim, a gente entendeu naquele momento que era importante abrir várias frentes, mas a gente percebeu também que o esforço estrutural para que essas frentes fossem realizadas com sucesso era muito grande. Por isso a gente entendeu que nesse momento, né, nós estamos agora iniciando essa etapa, era preferível racionalizar, otimizar, diminuir a quantidade de iniciativas para que a gente pudesse, sim, conseguir com maior integração um maior resultado naquilo. Então foi essa a ideia, foi basicamente enxugar, diminuir a quantidade de frentes de atuação para que a gente pudesse ter uma maior concentração de iniciativas. Dos 6 projetos que vão ser desenvolvidos esse ano, 3 são voltados para as drogas. Por que da escolha desse tema? Na verdade foi um tema bastante interessante se trabalhar esse ano. A ideia, obviamente, dentro de uma sociedade como a paraibana, que tem uma série de carências, uma série de dificuldades, sobretudo no que diz respeito aos direitos sociais, é muito grande. E a gente precisava, obviamente, dar ao Ministério Público esse caráter de integração e de unidade. A ideia de ter uma única temática veio nesse sentido, não é? Dar uma única direção na atuação do Ministério Público, obviamente, sem desmerecer as demais atuações. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que em torno de 3% da população, não é, tem alguma experiência com droga. Isso no Brasil dá em torno de 6 milhões de pessoas. Já é algo que, do ponto de vista de impacto de saúde pública, é significativo. As drogas ela tem muito essa repercussão multidirecional. Né? Ela afeta do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da criminalidade. Né? Há estudos que mostram que, do ponto de vista de homicídio, nós temos aí praticamente metade do número de homicídios com alguma referência à droga. Então é um tema que, de certo modo, é palpitante, ele está na referência da sociedade, né? É um flagelo social e a gente precisava, de fato, dar essa demonstração de que o Ministério Público está atento a isso. Por isso a escolha. Promotor, qual a importância e vantagens desses projetos em que várias promotorias atuam ao mesmo tempo? Isso é importante dizer. A gente não está excluindo as outras áreas de atuação. A escolha do enfrentamento às drogas como uma temática transversal que permite essa atuação conjunta, né, permite também outras atuações em outras áreas. A corrupção, por exemplo, no Brasil, ela tem um problema estrutural. Então, nós, se formos analisar, por exemplo, que 2,3% do PIB, algo em torno de 60 a 100 bilhões de reais, né, são perdidos por força da corrupção, o Ministério Público não pode deixar de olhar para isso. Então a gente abriu, ao lado dessa questão do enfrentamento às drogas, outras temáticas para se trabalhar. O combate à corrupção vai ser trabalhado com um projeto, né, a área do consumidor também precisa ser disponibilizada para que os promotores façam essa atuação integrada, a área ambiental também está sendo privilegiada dentro desse contexto de planejamento. Então a gente está abrindo um leque para que essa atuação seja de fato conjunta e integrada no Ministério Público da Paraíba. Promotor, como foi o processo
de elaboração desses novos projetos? Não é um modelo, digamos assim, um modelo ideal. A gente precisa adquirir uma maturidade ainda muito grande para se alcançar talvez um modelo que permita a participação social, inclusive, na escolha desses temas de forma direta, com conferências que permitam à sociedade, em cada lugar, dizer ao Ministério Público, de fato, daquela sua problemática. Então, assim, o que a gente conseguiu construir foi algo extremamente razoável e interessante. Em pouco tempo, nós tivemos aí algo aí em torno de 5 ou 6 meses para discutir isso com outros promotores que trabalham com especialidade nessas áreas. A gente reuniu esses promotores, fez reuniões intensas com eles para que a gente pudesse, de fato, extrair isso. O Ministério Público conseguiu, dentro do possível que foi para esse ano, né, escolher esses projetos, mas sempre observando que há muito que caminhar do ponto de vista de participação. Sobre os encontros regionais, qual o balanço que o senhor faz? Os encontros são uma solução de reunião de trabalho. A ideia da gente, quando terminada essa etapa de planejamento dos projetos, é permitir que todos os promotores façam esse debate mais amiudado, com mais cuidado, sobre cada atividade que vai ser desempenhada a partir do que foi feito em termos de planejamento. O sentido é sempre de ir ao encontro das regiões onde os promotores trabalham para que a gente possa discutir melhor, ver como é que esses projetos, essas iniciativas estratégicas vão ser desenvolvidas e, portanto, a ideia de ter encontros regionais tem esse sentido. Nós realizamos em Sousa, em Campina Grande, em João Pessoa, congregando todo o estado. Promotor, quais são os critérios para a implementação desses projetos nos municípios? Há uma característica muito própria no Ministério Público, é que cada promotor, cada membro do Ministério Público é o próprio Ministério Público. E isso é muito singular. Por isso, a ideia de nós termos projetos em todo o estado faz com que cada promotor, ele de forma motivada, intencionando mostrar essa integração estadual, ele possa dizer e decidir que aquele projeto é interessante para a comunidade. Por quê? Porque ele já sentiu os problemas locais e ele sabe exatamente como direcionar a sua atuação. O sentido é sempre esse. Como é um projeto que, capitaneado pelo Ministério Público, embora haja esse envolvimento, essa interação social, é o promotor quem faz esse acolhimento do projeto para que ele tenha segmento no âmbito da promotoria, que às vezes integra um só município, às vezes mais de um. Então foram feitas adesões a esses projetos. Isso. Quais? O encontro regional se encerrou, não é? Nós tivemos aí nos 3 encontros algo em torno de 106 adesões. Obviamente que é preciso dizer que até o dia 6 de março essas adesões ainda poderão aumentar, mas só com os encontros regionais nós tivemos mais de 100 promotores que irão trabalhar exatamente com essa temática prioritária que a gente escolheu, o que é muito significativo. A ideia agora é que a partir de 9 de março nós tenhamos a execução dos projetos. Ou seja, a coisa vai pegar mesmo do ponto de vista de execução a partir de 9 de março. A etapa agora é de execução de todas as atividades que foram planejadas. Promotor, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado também. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa. As 3 reportagens exibidas nesta edição foram iniciadas pelo repórter Rômulo Felipe Assunção, mas infelizmente não puderam ser concluídas por ele. No último dia 15 de fevereiro, Rômulo partiu e a Paraíba perdeu um dos mais promissores jornalistas. Rômulo partiu precocemente, com apenas 26 anos de idade, deixando todos com muita saudade. Saudade do profissional competente, inteligente, dedicado, que amava trabalhar no MPTV, um projeto que o revelou, que cresceu com ele e por causa dele. Por tudo o que ele representou e representa em nossas vidas, a gente se despede dele fazendo essa homenagem, uma tentativa de eternizar os momentos felizes e de revelar a alegria em pessoa que era Rômulo. Por se tratar de alguém tão alegre, o nosso minuto de silêncio vai ser substituído por uma das músicas de que Rômulo mais gostava. Descanse em paz, amigo.